Graça e paz, irmãos, em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele seja glorificado na nossa vida a partir deste encontro, que Ele receba do nosso coração perfeito louvor, apesar das nossas imperfeições, mas na certeza do agir do Seu Espírito que em nós habita, que nos dá a possibilidade de viver de maneira a honrá-lo e glorificá-lo sempre. Nosso culto de adoração é um culto mais musical hoje à noite. Nós teremos a participação do nosso coral, como todo primeiro domingo do mês, né? Teremos a participação do nosso grupo de louvor, mas teremos outras participações musicais também, por uma equipe, um grupo que esteve fazendo um curso aí com a Carla, né, no decurso do ano, de técnica vocal, também vão participar, né, do culto essa noite. A Carla também vai trazer um cântico especial de adoração ao Senhor. Então, que de fato o Senhor seja exaltado na sua vida, na minha vida, tudo aquilo que haveremos de viver juntos aqui, para a edificação da igreja, para a honra, para a glória do nome do nosso Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso de 1 a 12. Os irmãos puderem se colocar de pé, por gentileza, eu faço. Nos ajudem participando da leitura comigo também. Os homens vão ler comigo os versos ímpares. As irmãs, as mulheres, responderão com a leitura dos versos pares. O texto vai ser projetado também para facilitar aí para os irmãos e as irmãs, mas se você preferir, pode acompanhar da sua Bíblia mesmo. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, verso de 1 a 12. Os homens vão começar comigo. Irmãos, juntos comigo, vamos lá? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamarei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que já em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Assentai-vos, queridos. O profeta Isaías está falando do Messias que há de vir, das ações que ele haveria de tomar para abençoar o povo de Israel, para abençoar todo aquele que nele crê e o receber como o seu salvador pessoal. E por isso, e pelo agir de Deus, por meio de Cristo, todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, haveriam de cantar louvores ao Senhor. Por isso nós nos reunimos aqui, uma vez que Deus já fez cumprir a sua promessa,
já nos trouxe a Cristo, já nos abençoou com grandiosa salvação, já fez de nós seu povo, povo santo, zeloso de boas obras, povo que o ama, que o adora e que no seu viver glorifica também o seu santo nome. Nós vamos orar, depois nós vamos ser conduzidos aqui nesse tempo de adoração, nesse tempo de culto, que o Senhor receba de você, de mim, de todos nós aqui no templo e também daqueles que estão em casa pela Web TV, o perfeito louvor. Pai, nós louvamos o teu nome, quando olhamos para a tua palavra e vemos que o Senhor, na sua fidelidade, no seu poder, na grandeza do Senhor, é aquele que cumpre as suas promessas. O Senhor que nos prometeu o Messias, o Emanuel, é aquele que o trouxe e o fez habitar entre os homens. O menino que nasceu em Belém, aquele que por amor às nossas almas deu a sua vida, verteu o seu sangue em Jerusalém, para que todo aquele que nele crê não pereça nos danos do pecado, mas tenha do Senhor a graça da vida abundante, da vida eterna, recebendo do Senhor a misericórdia e o perdão. Que o nosso coração contrito, arrependido, encontre, ó Pai, esta ação de benevolência, de graça do Senhor junto de nós nesta noite. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor tenha a liberdade do teu agir na nossa vida, no nosso coração, que o Senhor fale ao nosso viver aqui através das canções, através da leitura da tua palavra, através de cada momento deste encontro de adoração, deste culto comunitário que prestamos a ti. O Senhor é Deus que nos recebe e que nos acolhe e que ouve a nossa prece. Por isso contempla o nosso coração aqui e nos abençoe. Contempla os nossos irmãos de casa, que vão recebendo, ó Pai, a possibilidade de participar também desse momento de culto. Nas suas vidas, no seu lar, estenda para eles também as tuas mãos, leve a eles a tua boa companhia e esse mover precioso do Senhor, que pode abençoá-los e enriquecê-los aonde estão. Que tenha, ó Pai, o Senhor aqui toda a honra e toda a glória. Oramos confiados na tua graça, no nome de Jesus. Amém.
Lou- Louvado. Louvado seja o Senhor por estarmos na sua presença. Saúde a todos com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui para louvarmos e render glórias ao Senhor. O Salmo 92 diz: bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Esta noite é uma noite de adoração, de cantarmos com muito amor, com muita alegria ao nosso Deus maravilhoso. Por isso vamos nos colocar em pé. Estamos cantando Bom é Louvar ao Senhor. Bom é cantar, aleluia. Bom é louvar a Deus. Sim, com toda alegria, a Ele bendizer. Bom é cantar, aleluia. Bom é louvar a Deus. Nova canção. Bom é cantar, aleluia. Bom é louvar a Deus. Sim, com toda alegria, a Ele bendizer. Bom é cantar, aleluia. Bom é louvar a Deus. Sim, com toda alegria, a Ele Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Eu sou com minha tristeza em nova canção. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Eu sou com minha tristeza em nova canção. Transformou minha tristeza em nova canção. Transformou minha tristeza em nova canção. Esse cântico de Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar. Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Por isso, nós te adoramos. Por isso, vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso, que deu seu único filho para morrer na cruz por nós. Salvador
Amém. Com exceção do coral, os demais irmãos podem se sentar. O coral pode vir à frente. Nós vamos cantar um pouquinho com a igreja e vamos cantar também uma música da cantata, a música tema da cantata de Natal deste ano. Então nós convidamos a igreja para cantar conosco 2 hinos de Natal. Hoje já estamos no mês de dezembro, primeiro domingo de dezembro. Este mês nós celebramos a vinda do Messias, esse Salvador maravilhoso.
culto de louvor, a gente não poderia deixar de cantar juntos de novo, não é verdade? E hoje nós estamos aqui relembrando uma data que é muito importante para nós. Nós estamos relembrando o Natal. E a gente sabe muito bem o que o Natal significa, não é verdade? O Natal significa que no momento certo, na data certa, para um objetivo certo, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nasceu nessa terra. E ele veio para cumprir uma obra muito importante. Por causa do que ele fez, nós temos hoje direito à salvação. Amém? Todos nós sabemos o que significa o Natal? Um filho se nos deu. Ele é o conselheiro. Ele não é só um conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele não é só um caminho. Ele é o caminho. Ele nos deu o Espírito Santo como consolador, não para um momento de tristeza, mas para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós agora vamos juntos cantar e lembrar um pouquinho do que significa esse Natal para nós. As estrelas vejo a sua mão.
Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentimos, sua imensa graça recebemos. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. nas estrelas vejo a sua mão, E no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentimos, sua imensa graça recebemos. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. O Natal pode ser uma experiência nova a cada dia da nossa vida. E sabe de uma coisa? Ele é uma experiência individual. Deus quer ser o seu companheiro. Ele está se importando com você. E você pode viver isso. A partir do momento que nós vivemos isso todos os dias, sabendo que esse Deus não está lá tão longe, né, perdido na estratosfera, Ele está aqui do seu lado. Ele se preocupa com cada uma das suas dores, Ele se preocupa com cada uma das suas tristezas, e Ele te fortalece e te sustenta cada vez que você tropeça. E Ele não cansa de te amar. Essa é uma experiência individual. Eu convido você a experimentar isso, se você ainda não sabe o que é isso na sua vida. E agora, nós, porque temos isso e porque conhecemos esse Deus, podemos dizer que é muito bom louvá-lo. E é para isso que nós estamos aqui, para louvá-lo agora e para dedicar a nossa vida ao louvor desse Deus. Amém?
Esse hino Cidade Santa, que nesse momento o Senhor recebe esse louvor, fala de Jerusalém, fala deste lugar onde todos desejamos entrar, na muito feliz Jerusalém. Então nós temos um Salvador que preparou moradas para todos nós. E por isso, com toda alegria, com toda a convicção, nós cantamos Jerusalém, nossa eterna e feliz morada. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor.
cantar, crianças, e em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O mar em torno se esfriou, do sol voltava a luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, causa
Louvado seja Deus, em encontros como esse, que nós de fato testificamos da verdade da palavra de Deus, de que Deus é Deus que habita no meio dos louvores. Tenho que confessar um pouco de emoção aqui. Quando visitamos Israel, entramos em Jerusalém, entramos pelo Monte das Oliveiras, como Cristo fazia nas suas viagens à chegada à cidade. Chegando na cidade, nós descemos ao som desse hino, no ônibus. Foi um momento de grande satisfação e emoção para nós que fizemos a viagem, poder visitar a Cidade Santa e agora nos lembrar, né, desse tempo tão precioso que Deus nos possibilitou a viver esse ano. Graças a Deus por esse tempo de adoração e de culto, esse musical que dá abertura às nossas celebrações, às nossas festividades de Natal. Foi preparado aí as canções, selecionadas as canções pelo nosso ministro de música, o Joel Macedo, que vem trabalhando com o nosso grupo de louvor, também com o nosso coral desde o início do ano. Nós queremos aqui agradecer ao Joel, louvar a Deus pela vida dele, pela vida da Carla também, que o acompanha sempre no seu ministério aqui junto à igreja. A Bíblia tem vários cânticos, entoados por homens, por anjos, cânticos entoados por Cristo e por Deus também o Pai, nós encontramos em Apocalipse. Eu separei um cântico de acordo com a liturgia que foi montada, que é um cântico dos anjos. Há 4 cânticos que envolvem o Natal. Há o cântico de Maria, nós conhecemos como Magnificat. Esse é o cântico que vem e que é registrado em Lucas, quando Maria recebe o anjo, que proclama que ela seria a mãe do Salvador, do Filho unigênito de Deus. Depois, então, ela vai erguer a sua voz num cântico que se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 46 em diante, até o 55. É um cântico de exultação. Existe um segundo cântico, é o cântico de Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista, profeta, primo e precursor de Cristo. Zacarias vai levantar um cântico, em Lucas 1 também, versos 67 a 69 a 79, esse cântico é chamado o Cântico da Esperança. Onde não havia possibilidade, Deus tornou possível. Depois nós temos o cântico que nós já cantamos aqui, que o coral já cantou, que o grupo de louvor já cantou, que a igreja já entoou também com hinos de adoração. É o cântico dos anjos. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Nesse cântico nós vamos meditar, é o terceiro. Porque há ainda um quarto cântico, que é o cântico de Simeão, quando está no templo e o menino é apresentado no templo. E ele glorifica a Deus por cumprir a sua promessa e por deixar com que os seus olhos contemplem o Messias prometido. É o cântico da conquista. Então são 4 cânticos que envolvem o Natal. Hoje, essa noite, nós reservamos para meditar nesse. Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. O cântico dos anjos. O texto também é Lucas, capítulo 2. Os anjos de Deus vão aparecer aos pastores nas campinas de Belém. E vão anunciar que Deus visita a terra com o cumprimento da sua promessa, na pessoa do seu Filho unigênito, que nasceu em Belém. E o anúncio, no contexto desse texto, primeiro dos anjos é: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 10 e 11. É que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas eu quero ler com vocês o verso 13 a 15.
Porque depois que eles fazem essa proclamação aos pastores nas campinas de Belém, eles erguem as suas vozes para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Vamos ler juntos, irmãos, no texto da projeção? E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Que Deus nos dê graça na meditação, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Amém? Glória a Deus nas alturas. Esse é proclamar do primeiro ou do cântico que nós vemos anunciado aí pelos pastores. A Cíntia, quando conduzia aqui o momento da adoração, ela usou uma expressão que eu quero fortalecer sobre a importância do Natal. O Natal é uma data muito importante. Deus valoriza tanto o Natal e quer dar tanta importância ao nascimento de Cristo em Belém, ao nascimento do seu Filho, que vem ao mundo, que habita entre nós, que se torna o Emanuel, que vem cumprir o seu propósito de redenção dos homens, que Deus usa os seus anjos para proclamar o seu cântico. O cântico que o anjo traz nos lábios é o cântico que Deus proclama junto à terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Com o nascimento do seu filho em Belém, Deus não se conteve. Deus ergue a sua voz. Deus manifesta a sua alegria. Deus manifesta o seu sentimento. Deus traz a proclamação daquilo que vai à sua mente. Ele revela aquilo que vai no seu coração, através desse cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas. É o manifestar de Deus anunciando a grandiosidade da vinda do seu Filho ao mundo. E eu quero destacar algumas coisas, mas eu quero que você siga no seguinte pensamento: esse cântico, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Primeiro, é a glória que sobe do homem a Deus, da terra para o céu. Deus espera que o nome de Deus seja glorificado, como está sendo aqui nessa noite. Que haja por parte dos homens reconhecimento da sua grandeza e poder, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua graça. Deus espera que ao ser humano contemplar a Cristo, não lhe resta outro motivo, outro propósito, senão viver para a honra e para a glória de Deus. Que seja esse o seu fim principal, o fim principal da sua existência. Que ele se envolva com seus compromissos terrenos, que ele se envolva com o trabalho, com a educação, com o aprendizado, com a formação da família, com a realização de sonhos, com a solução de problemas, que ele se envolva em projetos seus, projetos da cidade, projetos do país, projetos que envolvam o desenvolvimento, a ordem, a justiça da nação, projetos que promovam a sua alegria, a sua felicidade, mas que ele nunca se esqueça que o propósito da sua existência é a glória, a honra do nome de Deus. Se Deus não for glorificado naquilo que você faz, a sua existência não cumpriu o principal propósito para o qual Deus te criou. Então, com a vinda de Cristo, Deus quer dar ao homem a condição de ser e de se tornar injustificável quando ele não se lembrar de glorificar a Deus, em razão de quem Ele é e em razão daquilo que Ele faz, pelo cuidado e pelo bem que Ele promove na história da humanidade. Para a vida daqueles pastores, mas para mim e para a sua vida também. Então a primeira ação é essa: glória a Deus nas alturas. Deus requer do homem, da terra,
para os céus o reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, do seu amor, da sua salvação. Mas Deus é aquele que também quer tomar uma ação e demonstrar que Ele tem, de fato, no coração o propósito de se importar com o nosso bem-estar. Ele se importa com a nossa vida, com aquilo que é bom para mim e para você. Então, paz que desce de Deus ao homem, aí vem dos céus para a terra. Da terra para o céu é glória a Deus nas alturas. Dos céus para a terra é paz àqueles a quem Ele quer bem. Esse canto proclama essas duas grandes verdades. Anuncia para mim, para você, para todo ser humano, para toda a humanidade, em toda a sua história, que é um Deus grandioso, que cumpre promessas, que ama o pecador, que se importa com o ser humano, que intervém na história, que não é o Deus que fica distante, mas é o Deus que se aproxima, e que é o Deus que não vem para condenar, mas é o Deus que vem para salvar o perdido. E Ele espera louvor e honra e glória, mas Ele é aquele que visita o ser humano com paz. Paz na terra, aqueles a quem Ele quer bem. Eu destaquei algumas coisas aqui que devem nos levar, nos lembrar a glorificar o nome de Deus, porque são ações de Deus em nosso favor, ações de Deus em favor do homem, na iniciativa que Ele tem, no amor que Ele quer demonstrar, na sua soberania dentro do tempo e da história, para fazer promessas e cumpri-las, para trazer o anúncio do Salvador e trazer depois o Salvador ao mundo, sendo Ele o próprio Deus, o Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas, na pessoa de Cristo, os seres humanos veem a expressão exata do glorioso Deus que o nosso Deus é. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 3, você vai encontrar o autor dos Hebreus lembrando e dizendo que o Senhor Jesus, Ele vem como o revelar de Deus ao mundo, o revelar do propósito, do querer, da vontade de Deus para a humanidade. Mas Ele vem para ser a exata expressão da glória de Deus como o Filho unigênito de Deus que é. E Jesus então vem à terra, vem ao mundo, nasce em Belém, vive entre os homens, expressa o seu grande amor por nós na cruz do Calvário, não para que seja identificado como um grande personagem da história, não para ser alguém que o ser humano pode entender como aquele que nos deu um bom exemplo de procedimento. Não, Ele vem para manifestar a glória do Pai, para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que Ele fez, na pessoa que Ele foi, no amor que Ele demonstrou, no sacrifício que Ele viveu, na oferta que deu da sua carne, do seu corpo, da sua vida, do seu sangue, em favor de nós. Ele vem para que o nome de Deus, o nome do Pai, seja glorificado. Ele é a expressão do glorioso ser de Deus na terra. Deus merece ser glorificado pelo homem, porque a vida de Cristo, ou na vida de Cristo, as pessoas descobrem a que ponto Deus é capaz de nos amar. Até onde Ele é capaz de nos amar. Até onde nós possamos corresponder a esse amor. Ele pode nos amar desde que venhamos a expressar obediência, fidelidade aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus juízos. É claro que nós devemos obediência ao Senhor. Ele pode nos amar quando a gente não entra em guerra com Ele, sempre atende a sua vontade, e se nós atendemos a sua vontade, Ele vai nos amar. É assim que Deus nos ama. Deus nos ama com limitações, Deus nos ama com condições. Não, Deus nos ama no amor incondicional. Aquele texto que está ali é muito conhecido, seu e meu. Nós podemos declamar aqui de cor, João 3,16, vamos juntos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor capaz de dar o Filho. Jesus nos ama a ponto de dar a sua vida. Não há restrições, não há condições. Ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Ser amado por Deus, tendo a consciência de quem somos,
e entendendo quem Deus é, nos coloca diante de Deus na condição ou no dever de dar honra e glória ao seu nome, porque nós não merecíamos esse amor, não merecíamos essa graça, contudo, Deus nos concedeu, pelo amor que tem para conosco. Então, receber um amor tão grande, receber um amor incondicional, receber uma graça, um perdão, receber a vida estando morto nos seus delitos e pecados, receber a herança dos céus, a herança da eternidade, para um ser humano, pecador, falho, limitado, que estava em guerra com Deus, em briga com Deus, em desentendimento com a vontade de Deus, andando nos seus caminhos, fazendo o que é mal aos olhos de Deus, deixando-se levar pela sua inclinação carnal, pela sua natureza pecaminosa, deixando-se mover e às vezes sendo arrastado pelas artimanhas desse mundo, pelos princípios, pelo valor do mundo que jaz no maligno, que anda na escuridão. Um ser humano que é tentado pelo diabo e cede às suas tentações e cai e vai à lona. Poder receber de Deus gratuitamente a graça que faz dele filho, herdeiro de um reino eterno. Ter na pessoa de Cristo o santo, o justo, que paga pela minha justiça. É amor demais para mim. É amor que tem que me colocar de joelhos. É amor que tem que me levar a fazer o que os anjos fizeram. E que com certeza os pastores fizeram diante do menino que nasceu em Belém, deitado naquela manjedoura. Erguer as suas vozes para dizer: glória a Deus nas alturas. Deus tem sido bom, Deus visita a minha vida, Deus visita a minha história, com a sua compaixão, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua provisão e com tantas coisas mais que Ele sabe que nós precisamos, embora nós não mereçamos nada disso. É motivo, irmãos, de darmos glórias a Deus pelo amor que dele recebemos todo dia. Amor maior revelado na cruz do Calvário. Glória a Deus nas alturas, na morte de Cristo, onde podemos constatar a justiça irrevogável de Deus. Ele é justo e o justo que nos justifica. É o justo que paga pelo pecador. É aquele que não fez pecado, não cometeu pecado nem erro algum, mas que se entregou por causa da minha imperfeição, do meu pecado, do meu erro. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 21 a 26, você vai ver o apóstolo Paulo ensinando aos romanos e dizendo: nós somos justificados, não por méritos nossos, não por condições nossas, por capacidade nossa, por bondade nossa, por procedimento nosso, porque nós não conseguimos essas coisas por nós mesmos. Mas a graça de Deus que se revela em Cristo é a graça que nos salva. E pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é a expressão de Paulo também aos Efésios, capítulo 2. Mas agora em Romanos ele fala: nós somos justificados pela justiça de Deus em Cristo. Porque aquele que não tinha pecado, o justo, se entregou por nós e derramou o seu sangue puro e inocente para purificar o pecado, a iniquidade da minha alma. E assim ele se tornou o caminho que me leva a Deus. A verdade de Deus aos homens, de que é possível chegar à sua presença, se exercermos fé naquele que deu vida por nós. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, não morrerá eternamente. E todo aquele que crê, já tem a vida eterna. Mas quem não crê, segue condenado pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas transgressões, porque não há alguém que o justifique. Não há alguém que pague pelos seus erros. E nenhuma atitude você pode fazer que cumpra esse propósito de justiça aos olhos de Deus, diante da justiça de Deus, quando Ele vier julgar o mundo com a sua justiça. E todos darão conta de tudo que fizeram, de tudo que pensaram, de tudo que intentaram fazer no coração e o que os levou e os motivou a isso. Mas Deus é aquele que agora não nos trata mais segundo o nosso pecado, mas segundo a sua justiça, que em Cristo traz graça, perdão, misericórdia, compaixão,
libertação e vida para nós, salvação, para aquele que estava perdido, condenado à eternidade sem Deus, ao inferno, às penas eternas, desassociados de Deus e da sua glória, mas agora incluídos na glória de Deus para todo sempre, para reinar com Cristo por toda a eternidade, como aqueles que nele crêem. Quando nós observamos o que Cristo fez por nós, entendemos isso, nós temos que erguer as nossas vozes e dizer: glória a Deus nas alturas. Nossa vida tem que ser a vida que glorifica a Deus, quando entendemos que no nosso pecado Ele nos alcançou, mas não nos trata segundo o nosso pecado, mas nos trata segundo a sua muita misericórdia. Glória a Deus na ressurreição de Cristo. Todos contemplam o poder glorioso de Deus. O Cristo que deu a vida não permaneceu no sepulcro. A pedra foi removida e Cristo ressurreto. Deus visita a terra com salvação. Deus visita a terra com vida eterna. Porque aquele que morreu por nós é aquele que venceu também a morte. Onde está a morte, os seus agrilhões? Onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. E Jesus disse, como a última frase, a última palavra sua antes da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque o morto ele fica inerte e ele nada pode fazer por ele. E Jesus iria entrar nessa condição de inércia, de descer ao Hades, padecendo sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, diz o credo apostólico. Mas Deus o Pai o ressurgiu dentre os mortos e o fez assentar à sua direita, à direita do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos naquele dia final, onde ele não será mais salvador, mas será juiz, e há de vir salvar o perdido e levá-lo para a eternidade com ele, porque ele exerceu a sua fé e a sua confiança naquele que venceu a morte. Quando entendemos a vitória sobre a morte que Deus alcança para nós em Cristo, não nos resta outra coisa senão erguemos a nossa voz para dizermos: glória a Deus nas alturas, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Na promessa de Cristo, todos aprendem do encorajamento, do empoderamento de Deus para fazer de nós seu povo. Quando Cristo reúne a sua igreja, aproximadamente 120 discípulos, homens e mulheres, no Monte da Ascensão, ele vai dizer que aquele grupo precisava permanecer em Jerusalém. Permanecendo em Jerusalém, eles seriam revestidos do poder do alto. O próprio Deus, o Espírito Santo, habitaria nos seus corações e os capacitaria a fazer discípulos de todas as nações da terra, a começar em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, e assim seguindo por vilas, aldeias, por países, por continentes, chegando até a minha vida e a sua. O poder de Deus, que se manifesta em Cristo, que estabelece um reino e que dá o estender desse reino através da sua igreja, dos seus servos, das suas servas, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que expressam a sua fé em Jesus e que se tornam instrumentos, vasos de bênçãos na mão do Senhor, para fazer prosperar ou para dar continuidade, o prosperar da vontade de Deus entre os homens na terra. Aquela vontade consumada em Cristo, da obra redentora, que transforma perdido em salvo, morto em vivo. Transforma aqueles que iriam herdar a eternidade do inferno, do choro, do ranger de dente, naquele que herda gozo e paz perene diante de Deus e junto de Deus. E ele toma essas vidas para transformá-las em instrumento do seu agir, para que esse reino que foi estabelecido possa se estender sobre a terra, possa alcançar os confins da terra, possa chegar para a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas lá do trabalho, possa chegar na vida daquele que ainda está perdido, que ainda está com o coração aflito, que ainda não sabe quem Jesus é e o que é o Natal de verdade.
que não consegue compreender a grandeza de Deus, nem a grandeza do seu amor. É a partir de nós, é através de nós. Deus nos capacita, Deus nos dá o seu Espírito, Deus traz para nós o poder que Ele tem, para que possamos participar de um reino que é dele. E como ser humano tão pequeno e falho nas minhas ações simples da vida, nas minhas tarefas, nos meus projetos, eu me sinto lisonjeado, privilegiado de poder participar de um projeto tão grande, o projeto de Deus. E não há nada nesse mundo que possa valer mais ou ser algo que mereça mais do seu empenho, da sua dedicação, da sua disposição, do que participar do reino de Deus que Ele confia a sua mão para fazer. Do testemunho que Ele espera que você dê com respeito a Cristo. E o agir e o intervir de Deus junto aos homens. Por isso também, a Deus toda honra e glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens. É a segunda parte. Da terra para o céu, glória a Deus nas alturas. Do céu para a terra, paz aos homens. Não podemos nos esquecer, eu já mencionei, assim que os pastores guardavam as ovelhas na vigília da noite, contemplaram os anjos chegando, temeram. A primeira palavra do anjo é: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. A quem essa paz aos homens anunciada? Até onde ela se estende? Até onde ela vai? Para quem ela vai? O texto nos diz que essa paz que os anjos proclamam, ela se estende àqueles a quem Deus se agrada, a quem Deus quer bem. A quantos Deus quer bem? De quantos Deus se agrada? Eu posso dizer para você com muita tranquilidade que Deus se agrada daqueles que glorificam o seu nome. Que no seu viver, que no seu agir, que nas suas escolhas, que no envolvimento com as suas ações, com os seus projetos, dão a Deus glória nas alturas. Eu pontuei algumas coisas e você deve pensar aonde Deus está sendo glorificado na sua vida, no seu trabalho, na sua amizade, no tempo da sua dificuldade, no momento da sua bonança. Aonde Deus está sendo glorificado, como Ele está sendo glorificado no seu viver. Porque se Deus se agradar de você, você vai viver a paz que Ele concede aos homens. Paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Aos homens, às mulheres, às crianças, aos jovens, de quem Ele se agrada, porque glorifica o seu nome naquilo que fazem, naquilo com que se envolvem. É para estes homens, é para essas mulheres. E o que significa paz aos homens? Primeiro, é a paz com Deus. Estávamos em guerra, em briga com Deus, viramos as costas para o Senhor, a partir do pecado de Adão e Eva, fomos expulsos do paraíso, o caminhar com Deus já não era mais íntimo, mas Deus não se distancia de nós, Deus não nos abandona, Ele caminha conosco, Ele caminha com promessas, Ele caminha com propósitos, Ele caminha com um projeto de nos salvar, de nos resgatar, de nos levar de volta ao paraíso, de pagar o preço pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa iniquidade. Ele começa a anunciar de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, verso 15. E aí, meu irmão, minha irmã, Ele não mede esforços, Ele nos ama, como já disse, amor incondicional. Ele não se esquece de mim, Ele não se esquece de você, mas Ele tem um plano que Ele vai cumprir, que Ele vai estabelecer entre os homens, para promover a paz, de novo, entre o ser humano, coroa da sua criação, e o Criador, o Deus, Criador de tudo e de todos, que nos formou a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus expressa desejo de se relacionar com o homem, de receber dele louvor e adoração. Ele não quer uma adoração, um louvor, um glorificar programado, então Ele não nos programa a não pecar. Ele nos deixa na liberdade de poder pecar. De naquele momento lá do Éden, escolher entre o certo e o errado, entre manter a aliança na obediência ou quebrar a aliança.
Não havia o mal na terra, mas havia a possibilidade de se exercer o mal. Ele podia ter programado Adão e Eva para não pecar. Quando chegasse perto da árvore e dava um títio nele, ele desmaiava. Quando ele levasse a mão, estendesse a mão para o fruto, ele passasse mal, ele travasse. Mas Deus não quer isso, Ele não fez isso. Porque Deus não quer o glorificar, a obediência programada, Ele quer a espontânea. Porque você não se agrada da obediência programada que seu filho, que a sua filha dá, porque você sabe que ele não poderia fazer diferente. Você não se agrada muito, com toda a grandeza e intensidade, quando seu filho ou sua filha te obedece, porque eles têm interesse de sair, de passear, de ganhar alguma coisa, de comprar alguma coisa que você prometeu, se ele fizesse assim o assado, se ele cuidasse da louça, se ele varresse a casa, se ele organizasse o quarto, se ele guardasse os brinquedos. Você o vê fazer, mas sabe que ele fez por interesse, a satisfação não é a mesma. Mas quando você não tem moeda de troca, quando você não programa para fazer, não dando a ele outra opção, senão aquela, e você o vê fazendo, o seu sentimento de alegria, de gratidão, de satisfação é muito maior. É esse sentimento que Deus quer, por isso Ele não nos programou a não pecar. Porque Ele quer a glória espontânea, a glória daquele coração que reconhece a grandeza dEle, o poder dEle, o amor que Ele tem, a graça, a misericórdia que Ele concedeu, a salvação que Ele trouxe. Isso agrada o coração de Deus. Isso faz com que Deus promova paz na terra. Então Ele agiu por meio de Cristo. Portanto, uma vez só, que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Não é em razão do que eu faço, é em razão do que Ele já fez. Que agora eu posso ser chamado filho de Deus, eu posso voltar ao paraíso, eu posso ter relacionamento com Deus de novo, eu posso vencer o pecado que me vence, eu posso resistir ao diabo com as suas tentações, que tentam me levar à queda. E eu posso ser a diferença e ser diferente e fazer a diferença no mundo em que eu estou inserido, que jaz no maligno, levando luz de Deus nas trevas, levando sal à vida das pessoas para evitar o apodrecimento total. Por quê? Porque Ele me amou primeiro, porque Ele me alcançou, para que eu viva em paz com Ele. Mas para que eu viva em paz também com os homens na terra. Porque se eu estou em guerra com Deus, é claro que eu vou estar em guerra com o ser humano, porque é o pecado que vai conduzir as minhas ações. É a minha soberba, é o meu desejo de dominar, de estar sobre o outro, de mostrar o meu poder, o meu querer, do que eu posso, do que eu sou capaz de fazer, se eu posso mais do que ele ou do que ela ou não. Eu sou inclinado para atender às minhas satisfações, os meus prazeres, as minhas vontades. E quando eu vivo atendendo às minhas vontades, eu prejudico a vontade de alguém. Eu vou ferir alguém. Eu vou entrar no mérito de evitar, de combater alguém que tem uma vontade diferente da minha. Porque eu quero prevalecer naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto, na maneira e no jeitão como eu faço. Se eu consigo entrar nessa guerra com Deus, eu entro muito mais fácil nessa guerra com você. Até porque em determinados momentos, eu vou ter mais possibilidades que você. Em determinadas circunstâncias da vida, você vai poder mais do que eu. Vai poder me dar o troco. Vai poder pagar com a mesma moeda se quiser, ou até um pouquinho mais. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós vivamos em paz com todos os homens. Não sei se vocês conseguem ler daí, vamos ler juntos esse versículo aqui, Filipenses 4, 6 e 7, são 2 versículos. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Primeiro Ele nos leva ao seguinte: eu não preciso brigar com Ele, eu não preciso disputar com Ele, eu preciso pedir a Deus, Deus vai me dar o que eu preciso para viver. Eu posso não ter aquilo que eu quero, mas eu vou ter o bastante para viver. Eu posso não alcançar aquilo que eu almejei para o ano, mas Deus vai me dar o suficiente para mim reconhecer os seus feitos e me alegrar no que Ele fez, de maneira que eu não preciso olhar para o lado,
olhar para o que o meu vizinho tem ou o que ele deixa de ter e pensar, eu preciso ter aquilo. Eu preciso ocupar aquele lugar. Eu preciso estar na posição que ele está. Eu preciso ter o dinheiro que ele tem. Eu preciso comprar aquilo que ele já comprou. Eu posso viver em paz com ele, porque Deus me assiste. Deus guarda o meu coração nessa verdade. E paz com os outros. No que depender de você, viva em paz com todos os homens. É que às vezes o que depende de mim, eu vivo em briga. Eu vivo em conflito. Eu quero mostrar que eu posso mais. Mas o propósito de Deus, quando Ele nos envia em Cristo, é para que amemos o nosso inimigo. Oremos por aquele que nos persegue. E se aquele inimigo nosso que se levantou contra nós tiver sede, eu tenho que dar de comer, dar de beber, e se tiver fome, dar de comer. E se ele quiser que eu caminhe com ele 1 milha, eu preciso de 2. E se ele precisar da capa, eu tenho que dar também a túnica. E ele está falando de inimigos. No que depender de vós, irmãos, tende paz com todos. Jesus viveu ao propósito da fidelidade, o propósito da firmeza. Jesus viveu o propósito do acerto, daquilo que é honroso. Jesus não fez falcatruas, ele não fez acordos indevidos. Jesus viveu na sua seriedade de vida, mas no que dependeu dele, ele promoveu a paz, ele teve paz com todos os homens. Até com os homens que queriam feri-lo, que queriam maltratá-lo, que maltrataram, que judiaram. Ele fez procedimento de paz com eles. Ele pediu o perdão de Deus para eles. Como o Florindo lembrou bem nessa manhã, na sua primeira frase na cruz do Calvário, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No que depende de você, na vida de paz com o seu familiar, com o seu vizinho, e há muita intriga entre vizinhos, né? Há muita demanda nos condomínios, nas ruas, nos bairros. No que depende de você lá no trabalho, no que depende de você com aquela pessoa que te ofendeu, você tem buscado o caminho da paz? A paz que Deus traz para mim, a paz que Ele me concede pela sua graça, pela sua misericórdia, me compromete a, no que depender de mim, viver em paz com todos, acreditando que Deus vai trazer todos os recursos, todo o cuidado, para que eu possa ser bem assistido. Glória in excelsis Deo. O Cântico dos Anjos me revela 2 grandes verdades, então. Glória a Deus nas alturas. Esse texto de Romanos capítulo 11, você pode abrir aí na sua Bíblia, é um texto bem conhecido nosso. Verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós temos que entender essa grande verdade, que o Cântico dos Anjos proclama. Tudo é de Deus, tudo deve ser para Deus. É por Ele, é para Ele, que são todas as coisas. É Ele que é merecedor de honra e de glória. Em razão de quem Ele é, em razão do que Ele fez, em razão do amor que Ele dá. Glória a Deus nas maiores alturas, da terra para o céu, da minha vida para o altar de Deus, do meu viver para a presença do Pai Celeste, que visita a terra com o seu Filho, para fazer de mim herdeiro do seu reino. De Deus para mim, a paz que eu preciso. A paz proclamada aos pastores. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que venhamos a descansar no cuidado de Deus. Que venhamos trabalhar para que exista paz entre nós e o nosso Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo. No que depender de você, no que depender de mim, que Deus se agrade do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida, do conduzir da nossa vida, e que visite a nossa vida com a paz que a gente precisa, que a gente almeja. Não temais. Que venha de Deus o cuidado que dissipa o temor da morte, o temor da justiça para a eternidade.
O temor em razão dos muitos pecados e dos danos que o pecado vai realizando na sua estrada, na sua vida, na sua casa, na sua caminhada. E você vai olhando para o lado e vai percebendo os danos, as perdas, os sofrimentos, as dores, o sangramento doloroso. Não tem mais. Diante das circunstâncias adversas, diante das circunstâncias incertas, não tem mais. O anúncio de Deus é anúncio para promover a alegria. Ele age em nosso favor, Ele visita a terra com o seu Filho, para abençoar a nossa vida, a nossa eternidade, a nossa história, o nosso porvir. E o Deus que cuida da eternidade, que cuida do perdão para a alma, é Deus que pode cuidar de coisas menores, as quais Ele sabe que precisamos e que Ele há de acrescentar quando buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas para mim e para você. Porque Deus se importa, por isso que Ele enviou Cristo. Por isso que o amor de Deus é o amor que não se pode medir. Por isso que nós devemos confiar nele. Por isso que os nossos temores, os nossos questionamentos, os receios da nossa alma, do nosso coração, encontram resposta no agir da sua mão. Então o meu desafio para você, antes de nós sentarmos à mesa, comermos do pão, bebermos do cálice, celebrarmos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus em nosso favor, é que esse seu proceder e o proceder da sua vida seja aquele que leve sempre glória e honra ao nome de Deus. Que Ele se agrade de você, que Ele visite a sua vida com a paz que a gente almeja, que a gente precisa, para conduzir a nossa história, de maneira que o nosso testemunho seja aquele que sirva para apresentar a Jesus o seu amor, a sua salvação, aquele que está à nossa volta, testemunhando na capacidade que Deus nos dá pelo agir do seu Espírito em nós. Que Ele abençoe, dissipando os temores, que seu agir promova a alegria, que encontremos em Deus o suprir das necessidades que vivemos. Que Ele nos abençoe com paz.